Ó Pai amado, que a direção deste culto continue sendo tua, Pai. Que o Senhor tenha liberdade de agir neste lugar, em cada vida que aqui está. Onde quer que essa palavra chegue, Pai, que haja verdadeiramente o entendimento, o discernimento, a autorização e a liberdade para o agir do Teu Santo Espírito. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Amém. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Você pode sentar. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Essa bela manhã de domingo, quando estamos cultuando ao Senhor, celebrando a ordenança da ceia do Senhor. Apenas o versículo 7 do capítulo 33 de Ezequiel. Quanto a ti, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e dá o aviso que receberes de mim. Amém? Quanto a ti, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e dá o aviso que receberes de mim. Amém? Irmãos, o texto que nós acabamos de ler está diretamente relacionado ao profeta Ezequiel e a sua missão. Mas o texto também traz uma mensagem aos exilados na Babilônia e as suas reações frente ao profeta. Durante o dia, parte dos moradores trabalhava no campo, do lado de fora das muralhas, e para que trabalhassem sossegados, deixavam um vigia no alto da muralha, observando o horizonte. E a responsabilidade do vigia era avisar os moradores que avistara algo estranho. Então eles imediatamente deixavam o campo, corriam para se abrigar na parte interna da muralha. O vigia, o atalaia, avisava do perigo, e as pessoas tinham que ouvir o alerta e deixar imediatamente o que estavam fazendo. Ezequiel é comparado ao vigia que estava agindo como arauto, anunciando o perigo. Ezequiel foi convocado por Deus para anunciar a sua palavra. Nós podemos então afirmar que o texto retrata o profeta Ezequiel como atalaia de Israel e descreve o seu maior dever: anunciar a palavra de Deus. Você pode estar perguntando qual a analogia entre o atalaia vivido por Ezequiel e nós hoje, no terceiro milênio. Então eu vou para aquele texto tão conhecido do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, onde o próprio Jesus declara: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, igreja do Senhor, a palavra chama a nossa atenção para a mensagem que devemos transmitir e ao nosso ministério. A mensagem é o Evangelho, as boas novas da salvação pela fé em Jesus Cristo. O ministério é compartilhar essa mensagem
com o mundo. Amém? Não ficar só para si, mas compartilhar. E assim como Ezequiel não poderia negligenciar a sua missão, nós não podemos negligenciar a nossa. Amém? As pessoas precisam ser advertidas do perigo. O pecado arruína suas vidas, que são afastadas da presença do Senhor. Daí a ênfase que o Espírito Santo determinou ao apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, Romanos 6, 23, quando ele diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você pode dar glórias a Jesus? Então, o atalaia negligente será arruinado. O Senhor nos faz lembrar a mensagem dupla do atalaia: ouvir a palavra e advertir os ouvintes até que reconheçam a sua iniquidade. Era um trabalho difícil e continua sendo difícil. Mas Ezequiel estava diante do Senhor, determinado a ouvir a sua voz e transmitir aquilo que o Senhor lhe falou. Você já pensou sobre isso? O grito do atalaia assustará e ajudará muitas pessoas. Muitos ouvirão e darão atenção, mas outro tanto ouvirá e não dará a mínima atenção. Porque tais pessoas estão voltadas para o seu dia a dia, para seus projetos, para as coisas que parecem mais importantes do que a própria salvação. Então, o objetivo da vinda de Jesus Cristo ao mundo não foi para condenar, mas para salvar o mundo. E como isso acontecerá? Através dessa palavra. Essa palavra que anunciamos e da maneira como temos vivido. Pense um pouquinho aí. Como tenho vivido? É impossível não lembrar da palavra de Malaquias. E todos verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Está havendo diferença já aqui dentro? Está havendo diferença na família? Os olhos do atalaia devem ver, seus ouvidos ouvir e sua boca anunciar a palavra de Deus. E tudo que o profeta transmitia era a palavra enviada por Deus. E quando a gente vai ao Novo Testamento, nós encontramos a palavra de Deus sendo enviada ao jovem pastor Timóteo, através do profeta, através do apóstolo Paulo, que foi usado como um atalaia para lhe transmitir essa mensagem. Então hoje, agora e sempre, o Espírito de Deus está nos chamando para que tenhamos um compromisso real com Ele. Não somente um compromisso verbal, mas um compromisso real. Isso significa dependência, obediência, submissão, a determinação de verdadeiramente viver conforme os seus princípios.
Agora, não somente pastores e missionários, mas crentes, todos os crentes. A responsabilidade é de cada um. E cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Igreja amada, a inspiração da palavra de Deus é a expressão da sabedoria e do caráter de Deus. Por isso uma batalha tão terrível que acontece a cada dia para dificultar, para que você tenha dificuldade para meditar na palavra. E essa batalha ela é vencida por cada um de nós. Não somente quando determinamos, mas quando estamos determinados e verdadeiramente convencidos dessa necessidade. E podemos dizer, da mesma forma como necessitamos do ar para respirar, precisamos da palavra para alimentar o nosso espírito. Então todos nós precisamos receber a palavra de Deus, crer e obedecer, porque é a autoridade suprema em todas as coisas pertencentes à vida. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele resistiu à tentação, ele combateu a Satanás usando a palavra. Eu posso dizer para você sem medo de errar que em nenhum dos dias da nossa vida, deixaremos de precisar dessa palavra. Não apenas ouvir, mas meditar. Está determinado a deixar o trabalhar do Espírito de Deus e aceitar aquilo que Ele tem para fazer. Mas de uma coisa também não podemos nos esquecer, de que todas essas coisas já estão passando. O pastor Murilo disse agora há pouco, profetizando e declarando que o mês de outubro já está sendo um mês de bênçãos. Aleluia. A nossa palavra precisa ser palavra de bênção, palavra de vitória. E quando nós declaramos que já está sendo um mês de bênção, um mês de vitórias, nós não estamos dizendo que conquistaremos tudo aquilo que desejamos, não. Nós estamos dizendo que cremos que o Senhor tem preparado o melhor e nos presenteado com o seu melhor a cada dia. Aleluia. Que nós precisamos estar de posse. Nós precisamos estar de posse de todas as promessas do Senhor. E nunca esquecer que é a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, todo o aplauso. A casa de Israel tinha se tornado rebelde, mas possuía sabedoria suficiente para desejar uma atalaia. E esse homem era Ezequiel, aprovado pelos homens e por Deus. E além de ser aprovado, recebeu uma comissão divina do próprio Deus. Aleluia. O Senhor capacitou, enviou, supriu e respaldou. Deus continua fazendo o mesmo no terceiro milênio.
Ele chama, Ele capacita, Ele envia, Ele supre e Ele respalda. Aleluia. Agora a responsabilidade dos advertidos deve ser ressaltada. A advertência é igual a uma ordem de conversão. Conversão é um ato de obediência e obra do homem. O resultado é o novo nascimento, que é obra do Espírito Santo de Deus. E o homem aceita por fé. Por fé no Deus que pode todas as coisas. No Evangelho de Jesus Cristo, nós descobrimos a justiça de Deus. E aprendemos que o justo viverá da fé. O agir do Espírito de Deus em nossa vida nos faz entender que precisamos buscar a santificação. Oh, de novo a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aprendemos da fidelidade divina e sempre estaremos declarando de que a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé. Eu encerro esta breve meditação dizendo que somente quando somos guiados pelo Espírito Santo é que deixamos de praticar as obras da carne. Mas quando nos submetemos ao Senhor, há uma mudança total na vida. Em Cristo Jesus, o Senhor eterno nos ensina, protege, fortalece, supre, respalda, sustenta, protege, nos faz lembrar da palavra, nos faz lembrar quem somos, quem habita em nós e para onde estamos indo. Por maiores que sejam as dificuldades, o nosso olhar vai permanecer firme em Cristo, naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Por mais difíceis que sejam os dias, não nos esqueceremos de que temos a proteção divina. Nos momentos mais terríveis, o Senhor está presente, consolando, confortando, reanimando, sustentando. O trabalhar do Espírito é contínuo e crescente. Vai depender somente de cada um de nós. Estejamos, pois, determinados a agir como uma atalaia, proclamando a palavra, não somente verbalmente, mas principalmente com o nosso testemunho. Amém? Fiquemos de pé, equipe de louvor. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, a minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Amém? Você pode sentar. Celebração da ceia do Senhor. Cumprimento de uma ordenança. É
é um memorial. Onde o Senhor ordenou à sua igreja essa celebração até a sua volta. Quando celebramos a ceia, estamos anunciando a entrega que Jesus Cristo, o homem, fez ali no Calvário, entregando a sua própria vida em favor da nossa. Aquele que não teve pecado algum, Deus o fez pecado, para que nele sejamos feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Eu entendo que em todos os momentos da nossa vida, nós devemos estar fazendo uma autoavaliação de como estamos vivendo. Porque por mais que imaginemos que estejamos fazendo tudo certo, sempre terá alguma coisa a ser ajustada. E quando essa entrega é real, quando essa entrega ela é algo que verdadeiramente provém do mais profundo do nosso ser, o Espírito Santo nos dá o discernimento. E nós sabemos que o maravilhoso de tudo isso é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não existe pecado que não possa ser perdoado, senão aquele de negar o próprio Deus, o próprio Filho. Mas o Senhor tem planos e propósitos para a sua igreja. E para que esses planos e propósitos sejam realizados, é necessário que a igreja do Senhor permaneça em obediência. Uma obediência que é algo espontâneo. Na ceia nós proclamamos também a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia. Ressurgiu vitorioso, com as chaves da morte e do inferno. Então em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porém, continuamos pecadores. Entretanto, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. A ceia, ela é composta por dois elementos. O pão, que simboliza o corpo de Cristo, entregue no Calvário, seu corpo santo, puro. E o fruto da videira, o vinho, nós usamos o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus derramado no Calvário. E Deus usa o apóstolo Paulo para fazer a observação à sua igreja. Quando ele diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba, coma do pão e beba do vinho. É o que eu falei agora há pouco, o autoexame que o Espírito de Deus nos dá condições, para que tenhamos a percepção da maneira como estamos vivendo. Eu não posso fazer isso por você, você não pode fazer isso por mim. Tem que ser cada um. Cada um. Quem pode participar dessa ceia? Aqueles que já professaram a sua fé e já foram batizados em uma igreja evangélica, batizado nas águas ou com águas. Se você está nos visitando, é de uma outra denominação evangélica, está em comunhão com o Senhor, comunhão com a sua igreja, você é nosso convidado para participar dessa ceia. Essa ceia que é uma ceia de amor, é uma ceia que proclama a vida, é uma ceia que proclama a vitória da igreja em Cristo Jesus. E é uma demonstração de submissão e obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fiquemos todos de pé.
antes de Jesus participar da ceia com seus discípulos, foi feita uma oração. Pastor Murilo. Senhor nosso Deus e Pai, como nosso coração nessa manhã se enche de graça, de paz, porque nós podemos confiar na Tua obra redentora, podemos renovar a esperança de que, Pai querido, o Senhor venceu por nós. E se o Senhor venceu, nós também venceremos, porque o Senhor é o nosso Pai. Muito obrigado, porque temos uma certeza, iremos celebrar contigo na Nova Jerusalém Celestial, no teu dia, com os vencedores, com toda a igreja. Mas, Pai, nós celebramos